Esse nosso caso de hoje ocorreu em 2021 e envolve uma jovem que saiu da Índia para viver na Austrália e tentar uma vida melhor em busca ali do seu grande sonho. Só que as coisas deram muito errado. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês. Casos criminais resolvidos, aqueles que ainda são um mistério. Então se você gosta, já se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, que isso é muito importante, deixa um comentário dando a sua opinião e não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo. Jasmine Kaur nasceu na vila Narengarh, na Índia. Sua infância foi marcada por fortes laços familiares e pelo seu desejo de ajudar os outros. Desde seus primeiros anos, Jasmine demonstrou uma capacidade extraordinária de empatia, muitas vezes saindo de seu caminho para ajudar os membros da família e vizinhos com algum problema que eles estavam enfrentando no dia. Essa inclinação natural para o cuidado influenciou mais tarde sua escolha para o caminho que ela queria seguir. O ponto de virada na vida de Jasmine aconteceu durante sua adolescência, quando ela sofreu uma grande perda pessoal, que foi a morte de seu pai. Essa tragédia, em vez de colocá-la para baixo, acendeu uma determinação feroz dentro dela. Observar profissionais de saúde cuidando de seu pai durante seus últimos dias deixou uma impressão na jovem Jasmine. Ela fez uma promessa a si mesma: se tornaria enfermeira, não apenas para ajudar os outros em seus momentos de necessidade, mas também para garantir que ela pudesse cuidar pessoalmente de sua mãe em seus últimos anos de vida. O caminho para realizar esse sonho a levaria a milhares de quilômetros longe de casa. Ela viu a Austrália com bons olhos para estudar por lá, especificamente em Adelaide, com sua reputação de excelência em treinamento em saúde e sua crescente comunidade indiana, parecia o destino perfeito. Só que ela teve um grande problema, que foi convencer a sua mãe de que aquilo era o melhor para ela. A sua mãe não queria, claro, que ela ficasse tão longe assim da família, mas aos poucos a mãe foi cedendo e finalmente ela aceitou. Mas ela disse que ela precisaria morar com seu tio e sua tia, que já estavam no país há algum tempo, e assim também ela se sentiria mais segura. Em 2019, Jasmine chegou a Adelaide com o coração cheio de esperança e a mente focada em seus objetivos. Ela se matriculou na University of South Australia para ingressar no prestigiado programa de enfermagem que tinha por lá. A transição de uma pequena vila indiana para uma cidade australiana moderna poderia parecer um pouco assustadora, mas Jasmine se adaptou muito bem a esse novo país. Ela rapidamente se estabeleceu como uma aluna dedicada, impressionando seus professores e colegas com sua ética de trabalho e paixão genuína pela enfermagem. Enquanto estudava, Jasmine garantiu um emprego na Southern Cross Care, uma unidade de cuidados para idosos na cidade. Nesse local, ela rapidamente ganhou uma reputação de ser uma profissional muito confiável e dedicada. Ela era extremamente cuidadosa com os pacientes e também muito querida pela equipe que trabalhava com ela. Então, rapidamente, todas as pessoas ficaram apaixonadas por ela, porque ela era uma pessoa realmente incrível, que dava muito amor a todos aqueles que ela conhecia. Foi também uma experiência muito boa para ela profissionalmente, porque ali ela aprendia de tudo, então ela estava num grande momento de sua vida. Foi durante esse tempo que Jasmine conheceu Tariq Jot Singh, um colega que também era da Índia que cursava ciência da computação. Sua formação cultural compartilhada e a experiência de adaptação à vida em um novo país criaram uma conexão imediata. O que começou com uma amizade logo se transformou em um romance, e no início de 2020 eles estavam em um relacionamento. Inicialmente tudo parecia perfeito. Tariq Jot, assim como Jasmine, veio de uma família de fazendeiros na Índia. Ele tinha um histórico acadêmico impressionante, tendo tirado notas muito boas. Para aqueles que conviviam com o casal, eles pareciam ser um casal que combinava muito. Dois jovens ambiciosos, trabalhando para seus futuros em um novo país. Mas as coisas não ficaram assim. Com o passar do tempo,
padrões preocupantes começaram a surgir. O comportamento de Tariq Jot gradualmente mudou de um jovem preocupado com sua namorada para controlador. Toda hora ele perguntava o que ela estava fazendo, com quem ela estava, e aos poucos isso foi incomodando. De início eram apenas perguntas, mas com o passar do tempo ele começou a praticamente a rastreá-la. Ele queria saber exatamente tudo o que ela estava fazendo e é claro que isso a deixou cada vez mais incomodada, até porque o comportamento dele mudou muito rápido. O que começou como mensagens ocasionais verificando seu paradeiro, evoluiu para a vigilância constante de suas atividades. No final de 2020, o relacionamento se tornou sufocante para Jasmine. Tariq Jot ligava repetidamente para ela até que ela atendesse, exigindo saber sua localização o tempo todo e ficava bravo se ela fizesse planos sem o conhecimento dele. Ele começou a aparecer em seu trabalho sem ser convidado e também a controlar com quem ela podia passar seu tempo. Mais tarde, amigos relataram que Jasmine não estava bem psicologicamente nesse período, embora quando eles tocassem no assunto, ela dizia que estava tudo bem. Em 4 de janeiro de 2021, Jasmine finalmente encontrou coragem para terminar o relacionamento. Em vez de aceitar o rompimento, o comportamento de Tariq Jot piorou drasticamente. Ele começou a enviar centenas de mensagens ameaçadoras para Jasmine e sua família. Essas mensagens variavam de manipulação emocional, incluindo ameaças de automutilação, a ameaças diretas contra Jasmine e seus entes queridos. Sabendo que isso estava completamente fora do controle, Jasmine tomou uma atitude crucial de denunciar o comportamento de Tariq Jot à polícia. Em sua declaração, ela detalhou seu comportamento controlador, a vigilância constante e a enxurrada de mensagens ameaçadoras. A polícia respondeu falando com ele e alertando sobre perseguição no início de 2021. Infelizmente, esse aviso ou intervenção oficial não foi o suficiente para detê-lo. No dia 6 de março, Jasmine foi vista pela última vez. Antes de desaparecer, câmeras de segurança de uma ferragem em Mayo End capturou Tariq Jot comprando o que mais tarde foi reconhecido como um kit de assassinato. Uma pá, fita adesiva, luvas e um galão. A filmagem o mostra interagindo calmamente com a equipe da loja, até mesmo pedindo ajuda. Naquela mesma noite, Jasmine não apareceu para o seu turno, o que era muito estranho. Seus colegas e seu chefe acharam aquilo muito estranho, até porque a Jasmine nunca tinha faltado e com certeza, se ela tivesse um imprevisto, ela teria avisado, mas isso não aconteceu. Seus colegas ligaram diversas vezes para ela, mas ela não atendeu o telefone. Então, eles avisaram o tio dela de que ela não estava atendendo as ligações. O tio também tentou ligar, procurou por ela em vários locais, mas não a encontrou. Foi nesse momento que todos perceberam que ela estava desaparecida. Logo em seguida, uma investigação começou. O que começou como um caso de pessoa desaparecida, rapidamente evoluiu para algo muito mais sinistro. Investigadores que já sabiam do histórico do comportamento de perseguição anterior de Tariq Jot imediatamente voltaram sua atenção para ele. Quando questionado, sua história começou a se desvendar de uma forma que revelou todo o horror de suas ações. Inicialmente, ele até tentou dizer que não sabia nada sobre o desaparecimento dela, afirmando que estava sozinho em casa naquela noite. Mas conforme as evidências se acumulavam contra ele, sua história mudou drasticamente. Ele então alegou que Jasmine havia tirado a própria vida e que ele apenas ajudou a esconder seu corpo. Uma história que fazia pouco sentido dadas as circunstâncias. A investigação revelou uma sequência de eventos cuidadosamente planejada. Antes do assassinato, Tariq Jot pegou emprestado o carro de seu colega de quarto e trocou seu chip em uma tentativa de cobrir seus rastros.
Depois de sequestrar Jasmine de seu local de trabalho, ele dirigiu quase 5 horas para o norte até a remota Flinders Ranger, uma jornada durante a qual ele teve tempo de sobra para pensar no que estava fazendo. A descoberta do corpo de Jasmine revelou a verdadeira brutalidade do crime. Ela havia sido enterrada viva em uma cova rasa, com as mãos amarradas atrás das costas, os pés amarrados e os olhos vendados. O que foi encontrado no exame feito em seu corpo deixou até o legista chocado. Solo foi encontrado em seu esôfago, indicando que ela estava consciente e respirando enquanto era enterrada. Seus óculos crachá e sapatos foram encontrados descartados em uma lixeira próxima. Os procedimentos judiciais trouxeram à tona a imensidão total dos crimes de Tariq Jot. A promotoria apresentou evidências contundentes de premeditação, incluindo as imagens da câmera de segurança da loja e centenas de mensagens de texto ameaçadoras. 2 mensagens não enviadas, particularmente assustadoras, foram encontradas em seu celular que diziam: "No fundo, o que sinto, mas não consigo superar. E sua má sorte de ainda estar viva. Espere e observe. Você obterá a resposta." Apesar de inicialmente ter se declarado inocente, Tariq Jot mudou sua declaração para culpado semanas antes do julgamento começar. Sua equipe de defesa tentou enquadrar o assassinato como um crime passional, argumentando que seu julgamento foi prejudicado devido ao rompimento do relacionamento. Durante os procedimentos judiciais, Marty Anders, o advogado dele, argumentou que o raciocínio de seu cliente estava severamente prejudicado e ele começou a ter alucinações após a morte de Jasmine. Mas a promotoria demonstrou a natureza calculada do crime, destacando o planejamento extensivo e o método particularmente cruel de execução. O tribunal ouviu que Tariq Jot, que tinha 20 anos na época, não divulgou detalhes de como sequestrou Jasmine de seu local de trabalho e o que ele fez com ela depois. Mas o júri disse que as evidências eram claras de que ela havia passado por sofrimento extremo e foi forçada a suportar uma longa viagem de carro amarrada e amordaçada. A viagem deve ter levado várias horas. Durante toda a viagem, ela deve ter ficado aterrorizada. Mas você não deve ter se importado, disse o juiz. Você cavou uma cova e a enterrou enquanto ela ainda estava viva. O tribunal soube que o relacionamento deles chegou ao fim no início de 2021 e algumas semanas depois, Jasmine foi à polícia com as suas preocupações sobre o comportamento dele. Depois que o relacionamento chegou ao fim, você continuou a contatá-la. Isso incluía tentativas de pressioná-la com ameaças de automutilação, disse o juiz. Ele foi finalmente sentenciado em abril de 2023 pela Suprema Corte Australiana. O juiz proferiu uma sentença de prisão perpétua, com um período sem liberdade condicional de 22 anos. Tariq Jot terá mais de 40 anos quando puder solicitar liberdade condicional em janeiro de 2044. Ao proferir a sentença, o juiz disse que o assassinato foi horrível e extremamente cruel, e que não conseguiu encontrar palavras para descrever o terror dos momentos finais da vítima. Não consigo encontrar palavras para descrever adequadamente como Jasmine deve ter se sentido quando você a colocou no túmulo e a enterrou, disse ele. O terror que ela sentiu quando foi sequestrada, contida e mantida no carro durante a longa viagem é difícil de estimar. Não consigo descrever o terror que ela deve ter sentido quando percebeu que você a estava enterrando viva. Em uma declaração, a mãe de Jasmine, Haspel Carl, comemorou a sentença. Hoje não me sinto feliz. Gostaria de não estar aqui dando essa declaração e que Jasmine ainda estivesse aqui ao meu lado. Eu falo com ela todos os dias. Nós damos boa noite para nossos filhos, não é? Então eu sempre dou boa noite para minha filha. A justiça prevaleceu e não tenho palavras para expressar nosso alívio. Aplaudimos a sentença dada, mas o que posso dizer é que minha família e eu já iniciamos nossa sentença de prisão perpétua, tendo que passar o resto de nossas vidas sem Jasmine. A comunidade indiana de Adelaide, junto com os grupos de defesa estudantil, organizou vigílias e memoriais em homenagem a Jasmine. Sua morte provocou pedidos de reforma em como as queixas de perseguição são tratadas pelas autoridades e levou a uma maior conscientização sobre os sinais de alerta de relacionamento controladores. No local onde a Jasmine trabalhou,
Colegas e moradores lamentaram a perda de uma jovem atenciosa que tocou muitas vidas. Algumas fontes alegaram que a unidade estabeleceu uma bolsa de estudos de enfermagem em sua memória, mas isso não foi amplamente confirmado pela mídia. Após a tragédia, a família de Jasmine fez a difícil jornada até Flinders Range, onde depositaram flores no local onde sua vida foi tirada. Em um poderoso ato de recuperação, eles transformaram um lugar de horror em um espaço de lembrança e cura, trazendo amor e compaixão onde havia apenas crueldade. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, mais um caso terrível envolvendo perseguição. A gente viu que ele não aceitou o fim do relacionamento, algo que infelizmente acontece muito nos dias de hoje. E esse caso teve um final muito trágico. A forma como ele tirou a vida dela é extremamente cruel, ela sofreu muito e é um caso muito triste, mas que felizmente teve justiça. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.